queria perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números
muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Só queria voltar ainda no tema do Pedro. A gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, mas você, como representante e líder dessa equipe, queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli. Mas o porquê desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão. Talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois, claro, que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas, infelizmente, não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor. Ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. É difícil a gente ver um técnico chegar e falar de forma tão dura sobre um jogador, publicamente, assim como você falou. Você falou, estou de braços abertos para o Pedro. Você acredita que a relação é possível de reconstruir com o Pedro diante dessa exposição? Enfim, que o jogador às vezes se sente muito exposto, a gente sempre fala sobre isso, etc. Mas a partir do momento que você tem essa posição pública, é possível uma reconstrução de relação com o Pedro? E você falou, conversei com ele várias vezes. Quais foram as respostas, as reações do Pedro, em especial essa última vez, se você conversou sobre esse fato de ficar fora contra o São Paulo, qual foi a reação dele em relação a tudo isso? Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende, e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar a mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Maracanã. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo por 2-0. Luiz Araújo, um golaço, e o Wallace Ian, o iluminado. Uma das melhores atuações do Flamengo no ano. Mas, neste momento,
tudo isso que eu falei ficou em segundo plano. Porque nós presenciamos no Maracanã uma entrevista histórica de Felipe Luiz. Uma entrevista que, quando começou e veio a pergunta sobre Pedro, parou tudo. Ficou todo mundo estático, de boca aberta, ouvindo as palavras firmes do Felipe Luiz. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu trabalho no jornalismo esportivo há 36 anos e não me lembro de um treinador falar assim de um jogador publicamente. Pode até ter acontecido, mas eu, desta forma que eu vi hoje, eu não me lembro. E é por isso que eu reputo que a entrevista do Felipe Luiz foi histórica. Gente, eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Eu trabalho na Flamengo TV, eu estou no Flamengo, mas aqui é uma opinião do profissional João Guilherme, que não tem informações privilegiadas. Apenas estou acompanhando o noticiário e vi hoje a entrevista do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz fez isso que ele fez hoje, é porque, de fato, a situação é grave. Ele chegou ao limite. Para mim, ficou muito claro isso, nas palavras firmes, bem colocadas, e, em muitos momentos, elogiosas ao Pedro. O Felipe disse claramente: ele é um grande jogador, ele é um jogador de 30 gols na temporada. Como é que a gente vai para o mercado e vai achar um atacante que faz 30 gols na temporada? Ele reforçou tudo aquilo que ele falou lá atrás, quando perguntaram para ele sobre o Pedro, quando o Pedro voltasse, ele falou: olha, eu vou dar um jeito e vou armar a equipe do Flamengo para o Pedro jogar. Só que, minha gente, eu fiquei espantado com o que eu vi hoje. Para o Felipe Luiz ter feito o que ele fez, é porque a coisa chegou a um ponto realmente insuportável. E, na minha avaliação, foi uma tentativa de salvar o Pedro. Tipo assim, cara, tá difícil, não sei mais o que fazer, tá sobrando para mim, tá sobrando para a diretoria, e eu tenho que expor o que eu penso. Então, ele foi e deu uma porrada no Pedro que doeu muito mais do que aquela que ele levou do preparador físico lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência, após o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo venceu aquele dia. Mas a confusão pós-jogo acabou ofuscando a vitória. Como aconteceu hoje. O Flamengo conseguiu uma vitória magistral, mas não se fala do jogo. Não se fala de Wallace Ian, o iluminado. Que garoto predestinado, hein? Não se fala do golaço do Luiz Araújo e da atuação extraordinária do Flamengo sem Pedro. Gente, só tem um caminho agora. Primeiro, eu acho, sinceramente, e assim é o jornalismo, o Pedro tem que falar. O Pedro tem que se manifestar. Ele tem que dar o lado dele da história. Afinal de contas, ele foi citado diversas vezes, acusado de muitas coisas. Então, o Pedro tem que falar. Ele tem que se manifestar. E aí, há dois caminhos que se abrem. Ou o Pedro sair do Flamengo, esperar aparecer uma proposta, ou ele buscar a recuperação. Que, aliás, o Felipe
mais de uma vez na coletiva, abriu espaço para isso. Ele chegou a falar o seguinte: se o Pedro quiser vencer comigo, ok. Se ele não quiser, outros vão querer. Ele disse abertamente. Ele conta com o Pedro. Ele quer o Pedro. Mas, do jeito que está, não dá. Não tem condições. Não é porque ele voltou de uma lesão do joelho grave depois de 7 meses. Você já sabia que o Pedro realizou 17 jogos esse ano? Ele, depois que voltou da lesão, o Pedro já realizou 17 jogos. Teve 5 gols marcados e 3 assistências. Pegando o recorte do último Mundial de Clubes, que vai terminar amanhã com o Chelsea PSG, realmente, quando o Pedro esteve em campo, ele não aproveitou as oportunidades. Ele não esteve bem. E outro ponto importante dessa entrevista, conhecendo um pouco de futebol, principalmente no Brasil, e o relacionamento de vestiário, se o Felipe Luiz fez o que fez, ele tem o apoio do grupo. Porque imagine você, se ele faz isso que ele fez e os jogadores não concordam, ele perderia completamente a liderança com o grupo. E o jogador tem muito disso, né? Quando discorda de uma atitude de um treinador, eles começam a se unir. A gente sabe bem como é que é vestiário de futebol. E aqui no Brasil, muitas vezes, as coisas são permissivas nesse aspecto. O Felipe Luiz, o que ele mais tem na vida é experiência de futebol e de vestiário. Ele sabe bem como as coisas funcionam. Então, se ele falou isso, da forma como ele falou, é porque ele está com respaldo. Eu não tenho informação. É uma opinião. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Pela vivência que eu tenho no mundo do futebol. Eu não tenho a menor dúvida. E ele chega a citar isso. Que ele falou com o Pedro, junto com os líderes do grupo. Conversaram com o Pedro. E durante a semana, segundo o Felipe Luiz, o Pedro rompeu a cultura de treino e teve uma atitude que ele usou até a palavra deboche. Não é o deboche que eu uso para o Arrascaeta, de um deboche de uma jogada bonita, de um talento. Não, é o deboche literal. Falta de respeito. Então, gente, é lamentável essa situação, mas o Felipe Luiz tem os seus motivos para fazer isso. E se ele fez, é porque ele sabe que talvez tenha sido a última oportunidade para o Pedro buscar reagir. Sinceramente, se eu sou o Pedro, se o João Guilherme é o Pedro, e eu vejo essa entrevista, primeiro eu gostaria de me manifestar, de falar. E aí diria o seguinte, se eu sou o Pedro: olha, gente, realmente eu estou errado, não estou bem, não estou me dedicando, vou procurar trabalhar, vou procurar me dedicar e voltar, porque se o Pedro estiver bem, ele é o melhor centroavante brasileiro. Não há, neste país, e em qualquer lugar do mundo, que haja um brasileiro jogando um centroavante melhor do que o Pedro, tecnicamente. Mas para isso, e principalmente no futebol de hoje em dia, que é um futebol físico, um futebol intenso, o Pedro tem que estar pronto. E o Felipe expôs na coletiva, através das suas palavras, dados do GPS, dizendo que ele é o pior nos resultados do elenco inteiro. E outros jogadores se dedicam muito mais e estão ganhando espaço no elenco. Esse menino Wallace Ian,
Ele é impressionante, minha gente. Ele marcou hoje o 9º gol dele na temporada em 17 jogos. É algo realmente espetacular. Ele está atropelando. Se der bobeira, com o nome, com a fama, só com o talento, não vai jogar. Tem que jogar bem. E uma coisa que sempre os ex-jogadores que eu trabalhei me falaram isso. Todos eles. No futebol, a posição se ganha no treino, no dia a dia. E eu trabalhei com vários ex-jogadores. Era unânime. Todos falavam isso. No treino, no dia a dia, você ganha a sua oportunidade para estar em campo. É assim que funciona no futebol. Se o treinador gosta do seu treinamento, se ele acha que você está apto para exercer alguma função que ele quer, ele coloca você. Mas a posição se ganha no treino, para você ter a oportunidade de, no jogo, se firmar. E o Pedro, pelas palavras do Felipe Luiz, não está fazendo isso. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, né? O Pedro realmente leva um pancadão. A imagem dele não fica boa. É claro que tem muita gente que quer o Pedro, mas vai ter que pagar pelo Pedro aquilo que o Flamengo quiser, porque o Pedro tem contrato até dezembro de 2027. Ou seja, vai ter que pagar ao Flamengo o que o Flamengo pedir por ele. Ele tem contrato, tem uma multa rescisória estipulada. Então aparecerão pretendentes. Claro, o Pedro é um grande jogador, como nós já citamos, mas fica essa imagem que o Pedro terá que mudar com o trabalho. Então, cara, é isso. Lamentavelmente, é isso. E a entrevista do Felipe Luiz ela é histórica também, porque ele impõe uma marca de seriedade e de comprometimento. Ele chega publicamente, critica um dos grandes nomes do grupo e dá o recado para toda a equipe. Galera, quem não estiver bem, quem não se dedicar nos treinamentos, não vai jogar. Seja quem for. O Arrascaeta, por exemplo, que sempre foi um craque, mas o Arrasca, que sofreu aí nos últimos anos com lesões, eu confesso a vocês que eu nunca vi o Arrascaeta correr tanto em partidas de futebol como ele corre com o Felipe Luiz. É impressionante. Então, o recado está dado. Não tem apadrinhamento, não tem mão na cabeça, não tem broderagem. É meu amigo, jogamos juntos. E ele falou isso, o Felipe, logo que começou a carreira. Olha, alguns jogadores vão ficar chateados comigo, mas vão ficar chateados com o técnico Felipe Luiz, não com a pessoa Felipe Luiz. Então, ele está impondo uma marca de seriedade, de profissionalismo. Se não estiver bem, não vai jogar, seja quem for. E isso é muito importante, gente. É muito importante. Porque o elenco do Flamengo, que é fantástico. Hoje nós tivemos uma prova no Maracanã. Gente, o Flamengo perdeu o Gerson. Gerson foi embora. O Pulgar está machucado, volta só daqui a 3 meses. O Pedro estava na tribuna de honra no camarote. E o Flamengo montou em campo uma escalação espetacular. O Flamengo perdeu 2 laterais esquerdos no jogo. Alexandro e Ayrton Lucas machucados. Ele tinha o Vinha para colocar, com certeza não entrou porque ainda não está apto, ficou muito tempo parado, e o Varela entrou. Vejam a força desse elenco do Flamengo, né?
Então, o Felipe Luiz, ele realmente, se alguém tinha dúvidas, mostrou hoje que ele é muito diferente, cara. Ele é muito acima do nível e ele vai de encontro a coisas que fazem parte da cultura do nosso futebol. Que muitas vezes o nome ganha espaço. Várias e várias vezes nós já vimos, ao longo dos anos do futebol brasileiro, jogadores atuando pelo nome, porque são famosos, porque a torcida gosta, e aí o treinador muitas vezes faz média e tal. O Felipe Luiz tem uma personalidade ímpar, diferenciada. Ele não se importa com isso. Ele tem as suas convicções, baseadas no que ele vê no dia a dia, nos treinamentos e no trabalho com a sua comissão técnica. Ele analisa tudo. E ele teve ótimos professores, né? Ele se inspira em Jorge Jesus, ele se inspira em Simeone, ele trabalhou com o Mourinho, ele trabalhou com o Tite, que muita gente critica, mas temos que respeitar a história e a trajetória do Tite. Ou seja, cara, o Felipe Luiz, ele mostra que ele tem tudo para ser de um nível até superior a todos esses que eu citei. Porque com a idade dele, com o início de carreira que ele tem, que poucas vezes foi visto no futebol, é um cara que chega no Sub-17 do Flamengo e é campeão. Aí ele vai para o Sub-20, ele ganha o campeonato mundial. Aí ele chega no profissional, rapidamente, ele ganha a Copa do Brasil, eliminando o Corinthians em São Paulo e ganhando do Atlético Mineiro dentro de Belo Horizonte. Pô, isso não é pouca coisa não, hein? Aí depois ele vai e ganha 2 títulos a mais. Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. No Mundial de Clubes, contra equipes de ponta do futebol mundial, como Chelsea e Bayern de Munique, ele manteve a sua forma de jogar, o seu estilo, a sua carreira, a sua forma. Então, cara, realmente... Eu acabei de ver aqui um comentário, o cara falando assim, o Bayern de Munique mostrou que ele vai longe mesmo. Mostrou sim, cara. Mostrou sim, sabia? Quem enfrentaria o Bayern de Munique da maneira que o Flamengo do Felipe Luiz enfrentou? Perdeu o jogo. Perdeu. Mas perdeu por erros de lances isolados, que o Bayern de Munique aproveitou as oportunidades que teve, pela competência que tem. Agora, o Felipe Luiz colocou a equipe dele para jogar, para encarar um dos grandes times do mundo. Eu não sei como seria um jogo de um outro time brasileiro, qualquer outro time brasileiro, contra o Bayern de Munique. Eu acho que a chance de levar uma lavada era muito grande. O Flamengo perdeu por 4-2, mas fez números melhores do que o Bayern de Munique na partida, em termos de finalização, uma posse de bola aproximada. O Flamengo fez um bom jogo. Então, eu acho que aquele jogo do Bayern de Munique e o jogo do Chelsea mostraram que o Felipe Luiz é um cara muito promissor. E ontem, na Flamengo TV, numa entrevista que o presidente Mbappé falou para mim e para a Dani Boaventura, ele disse, o Flamengo está conversando com o Felipe Luiz para renovar. Estamos conversando desde abril. Né? O contrato dele termina no final do ano. É claro, é uma negociação, existem algumas divergências, mas o Flamengo se esforçará para renovar com o Felipe Luiz. E a sensação que eu tenho é que o Felipe Luiz, além da atuação magistral que o Flamengo teve hoje, deixando o São Paulo, um gigante do nosso futebol, inteiramente dominado, além disso, essa entrevista ela foi histórica. O Felipe Luiz sai maior dela. O Felipe Luiz deixa lições muito importantes. E, sinceramente, esse discurso dele, que está sendo visto na prática, mostra que o Flamengo tem tudo com ele, pelo potencial que tem de elenco. Mesmo se não contratar ninguém, hein?
Vocês viram o que o Alan jogou hoje? Quando é que vão elogiar o Alan? O Alan jogou muito. A dupla Jorginho e Alan, gente, com todo respeito ao Gerson, grande jogador, talento, histórico no Flamengo, o Flamengo não sentiu falta do Gerson. O Flamengo em nenhum momento sentiu falta do Gerson. Do Pulgar, grande jogador. Isso é uma demonstração de força impressionante. E isso é o trabalho do Felipe Luiz. O Alan hoje é um jogador recuperado. E ele recuperado com a qualidade que ele tem, ele é um dos principais jogadores na posição. Então, realmente, vimos a história hoje diante dos nossos olhos. Uma entrevista que eu nunca tinha acompanhado igual. Um treinador falar publicamente de um jogador assim. E se falou isso, é porque tem os seus motivos. E eu repito o que disse no início. Eu interpretei como uma tentativa de salvar o Pedro, de ter o Pedro. É o limite, é o máximo. Eu só tenho essa chance. Eu vou expor o que está acontecendo, porque está sobrando para mim, e o Pedro tem que reagir. Se ele quiser reagir, ele será muito bem-vindo. Se ele estiver preparado, eu acho que ele vai ser até titular. Quem está aproveitando isso tudo? Bruno Henrique, que está virando um centroavante cada vez mais. O Wallace, predestinado, iluminado, moleque brabo. O Wallace. E o Pedro está ficando para trás, cara. Está surgindo o Wallace, tem Bruno Henrique, pode jogar com a Arrascaeta de falso 9. Então, só talento, minha gente, não resolve. E principalmente no futebol de hoje, você tem que ter dedicação. Então, realmente, o Felipe Luiz, de fato, marcou uma história. E falou do Matheus Gonçalves também. Elogiou o Matheus Gonçalves, falando que ele demonstrou muita personalidade, vontade de querer jogar e conta com ele. Agora, ele tem razão. O Matheus Gonçalves tem uma concorrência com o Luiz Araújo, com Plata. O Gerson estava ali, agora não está mais. Mas como é que você vai tirar o Luiz Araújo do time do Flamengo? Pô, o Luiz Araújo é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Hoje marcou um golaço, participou também do segundo gol. O Plata é um jogador importantíssimo. O elenco do Flamengo tem muitas opções. Então, eu vou te falar, gente, é um negócio realmente impressionante que nós vemos hoje e vamos aguardar as consequências, né? É isso aí. Muito bem, galera. Então é isso. Cheguei aqui para falar sobre o tema, para dar minha opinião. Essa é a minha opinião sobre o assunto. E agora, claro, o Flamengo sempre dá notícia, sempre vai dar o que falar. Esse vai ser o assunto mais comentado ao longo da semana. Vamos ver a postura do Pedro, do seu staff, do clube, o que vai acontecer, né? Confesso para vocês que estou muito curioso. Valeu? Eu passei por aqui só para falar o que eu achei dessa coletiva histórica do Felipe Luiz. Muito obrigado, se inscreva aí no canal Fala João Guilherme. Obrigado por estar no Face, no X, no Twitch e também aqui no YouTube, no canal Fala João Guilherme. Se inscreva aí, deixa o like, beleza? E os gols do jogo, com a minha narração, na Flamengo TV. Recebemos hoje o Júlio César Urigueler, grande Julinho, campeão brasileiro de 80, tricampeão carioca com o Flamengo. A narração amanhã você acompanha durante o dia nas redes sociais, porque hoje o assunto é Pedro e Felipe Luiz. Obrigado, muito boa noite e obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Valeu, pessoal. Rapaziada, que entrevista foi essa, hein? Técnico Felipe Luiz detonou e o Pedro aí, né, cara? Falou toda a verdade, né, do centroavante aí, o camisa 9 do Flamengo. O que vocês acharam aí? Coloca aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu quero saber, porque isso é muito importante pra gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.